Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, 24 de novembro de 2020, a gente vai mergulhar numa das figuras assim mais importantes e talvez um pouco enigmáticas da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É a figura do encarregado de dados. Exato. Muita gente sabe que esse cargo existe, mas a nossa missão hoje é ir um pouco além, sabe? Usando o texto da própria lei, a 13.709, a gente vai investigar as tensões, os desafios, qual é o poder real dessa função, porque a pergunta não é só o que ele faz, né? A questão é, essa pessoa é um mero burocrata, um advogado da empresa, ou é um guardião de verdade dos nossos direitos? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Exato. Para quem essa pessoa trabalha no fim do dia? E essa pergunta vai direto assim no coração do artigo 41 da LGPD, que é o que define essa função. O nome formal na lei é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Um nome comprido. O nome comprido. Bem comprido, mas a ideia, a concepção dele é ser uma espécie de ombudsman da privacidade, sabe? Ele é a ponte oficial entre três lados. Quais seriam? Os titulares dos dados, que somos nós, a empresa, que é o controlador, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Só que, bom, toda ponte sofre pressão dos dois lados, né? Total. Ok, então vamos começar por uma dessas pressões, a da visibilidade. A lei parece não querer que essa figura seja tipo um fantasma dentro da empresa. De jeito nenhum. O artigo 41 já começa dizendo que o controlador deverá indicar o encarregado. Mas aí o parágrafo 1º vai além, né? Ele diz que a identidade e o contato precisam ser divulgados publicamente, de forma clara e objetiva. Exato, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Isso já coloca um alvo nas costas da pessoa, não acha? Ela vira o rosto da empresa para tudo que é de privacidade. Exatamente. E isso é uma escolha de design da lei muito pensada. A ideia é diminuir o atrito para o titular do dado. Como assim? Pensem como era antes da LGPD. Se você tinha um problema com seus dados, para quem você ligava? Para o saque, para o jurídico. Nossa, era um labirinto. Você se perdia. Totalmente. A lei basicamente diz, não, agora vai ter uma porta com nome e contato, e essa porta tem que estar aberta e fácil de achar. Isso tira o peso das costas da pessoa e coloca na empresa, sabe? Certo. Então vamos para um caso prático. Imagina um cliente, sei lá, o Lucas. Ele usou um app de e-commerce e agora quer que todos os dados dele sejam apagados. Perfeito. Ele entra no site da empresa e, pela lei, deveria achar fácil o e-mail do encarregado. O Lucas manda o e-mail. E aí? O que acontece? É aqui que as funções dele entram em jogo, né? Exatamente aqui.
O caso do Lucas aciona direto o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 41. A primeira função do encarregado é aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Gosto dessa sequência. Adotar providências. Nota bem a ordem. Ele não só recebe a mensagem do Lucas, ele tem que prestar esclarecimentos. Talvez explicar que, olha, alguns dados a gente precisa manter por obrigação legal, tipo nota fiscal. Faz sentido. E o ponto crucial é adotar providências. E esse adotar providências é que é o X da questão. Isso quer dizer que o encarregado precisa ter autoridade lá dentro para chegar na equipe de TI e falar, pessoal, precisamos rodar o processo para excluir os dados do Lucas. Exato. Ou ir no marketing e garantir que o nome dele saia das listas de e-mail. Ele não aperta o botão de apagar, mas tem que orquestrar quem vai apertar. Perfeito. Ele é um maestro, mas muitas vezes de uma orquestra onde cada um quer tocar uma música diferente. É aqui que o perfil do encarregado é tão importante. Porque não basta entender da lei. Não mesmo. Não basta ser um advogado. Precisa ter habilidade de comunicação, de gestão de projetos e, sendo bem sincero, de diplomacia interna. Ele precisa fazer as áreas da empresa colaborarem. A lei diz o quê, mas o como? O como depende totalmente da cultura da organização. E se a empresa, sei lá, ignora o pedido do Lucas? O encarregado passa a demanda para TI e nada acontece. Grilos. Qual o próximo passo? Bom, aí a gente entra na segunda grande função do encarregado, que é a face dele voltada para o governo, para o regulador. A NPD. Isso. O inciso 2º diz que ele deve receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. É uma via de mão dupla. Se o Lucas, frustrado, faz uma denúncia para a NPD... A NPD vai bater na porta da empresa. E não vai procurar o CEO, vai contatar direto o encarregado. Ele é o ponto de entrada oficial para qualquer fiscalização, multa, pedido de esclarecimento. Uau! Isso dá um poder imenso ao cargo, mas também uma responsabilidade. Gigantesca. Gigantesca. Ele vira o para-choque legal da empresa, mas isso me leva de volta àquela questão da lealdade. Se o encarregado sabe que a empresa está errada, no caso do Lucas, mas a diretoria manda ele responder para a NPD de um jeito meio evasivo. O que ele faz? A lei protege ele se ele decidir fazer o certo, mesmo que vá contra o interesse de quem paga o salário dele? Olha, essa é a maior tensão do cargo. E é um ponto que a nossa LGPD não detalha tanto quanto a prima europeia dela, a GDPR. Ah, a GDPR é mais clara nisso. Bem mais explícita sobre a independência do DPO, que é o cargo equivalente lá. A LGPD não proíbe, por exemplo, que o encarregado seja demitido por dar um conselho que a diretoria não gostou. Que complicado. Na prática, a força do encarregado depende muito do que chamam de tone at the top, sabe? Do quanto a alta gestão realmente valoriza a privacidade. Sem esse apoio... Ele vira uma figura decorativa. Exato. Fica só para inglês ver. O que nos leva à terceira função, que talvez seja a mais importante para evitar que problemas como o do Lucas sequer aconteçam. O inciso 3. O papel de educador? Exato. Diz que ele deve orientar os funcionários e os contratados da entidade. Sim. E essa é a parte proativa do trabalho. Em vez de só ficar apagando incêndio, ele deveria ensinar todo mundo a não brincar com fogo. Gostei da analogia. Significa treinar a equipe de desenvolvimento sobre Privacy by Design para que os produtos já nasçam respeitando a privacidade, é explicar para o RH por que não se pode guardar currículo para sempre. É sentar com marketing. Sentar com marketing para desenhar uma campanha que consiga um consentimento que seja válido, que seja correto. Mas vamos ser realistas. Em muitas empresas, essa função de educador pode ser vista como um obstáculo, né? O departamento do não... Com certeza. O marketing quer mais dado, vendas quer mais lead. E aí chega o encarregado para botar limite. Ele pode ser visto como alguém que está atrapalhando o negócio. Sem dúvida. E é por isso que os encarregados que dão certo, os mais eficazes, não são os que só falam não. Eles oferecem alternativas. Exatamente. São os que dizem, não desse jeito, mas a gente pode atingir seu objetivo de negócio deste outro jeito que é compatível com a lei. Eles têm que ser parceiros de negócio, tradutores da lei para a realidade da empresa. Entendi. Eles transformam uma obrigação legal em... uma vantagem. Isso.
mostrando que uma empresa que respeita a privacidade ganha a confiança do cliente no longo prazo. Ok, então temos as duas faces externas para o público e para o governo, e essa face interna de educador. A lei ainda tem um quarto inciso. Fala em executar as demais atribuições determinadas pelo controlador. Isso soa meio vago. Uma carta branca para a empresa jogar mais coisa nas costas dele? É uma cláusula de flexibilidade. Pode ser boa ou ruim. O lado bom é que permite adaptar a função. Por exemplo, Num hospital, as atribuições podem incluir a gestão específica de dados sensíveis de saúde. Numa fintech, o foco pode ser em prevenção à fraude. O lado ruim é que, se não tomar cuidado, o cargo vira um faz-tudo. Fica sobrecarregado com tarefas que não têm nada a ver com privacidade, e aí ele perde o foco, perde a eficácia. certo. Agora estou tentando visualizar isso no mundo real. Um bancão, uma gigante de tecnologia. Claro, eles podem ter uma equipe inteira só para isso. Sim, Mas e a rede de pizzarias do bairro, que agora tem um site de delivery e coleta os dados dos clientes? Ou uma startup com 5 pessoas? Eles vão precisar ter um especialista em direito e tecnologia na folha de pagamento? Parece inviável. essa preocupação é super legítima. E a lei felizmente antecipou isso. O parágrafo 3º do artigo 41 é a válvula de escape. O que ele diz? Ele diz que a ANPD, a autoridade, poderá estabelecer normas complementares sobre o encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação. Ah, então existe a possibilidade de dispensa. Existe. E o critério para essa dispensa é a chave, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. Então não é uma regra de tamanho único. A ANPD pode olhar e dizer que, sei lá, microempresas que não lidam com dado sensível em larga escala estão isentas. Exato. Isso faz muito sentido. Mas isso não abre uma brecha perigosa? Uma startup pequena pode lidar com dados extremamente sensíveis. Pensa num aplicativo de saúde mental. Bom ponto. Deixar uma empresa assim sem o encarregado não coloca os usuários num risco muito grande? Esse é o equilíbrio delicado que a ANPD tem que encontrar, né? A dispensa não é automática. A autoridade até já publicou algumas regulações sobre isso e elas levam um risco em conta. Uma empresa pequena que processa milhões de registros de saúde é um risco muito maior do que uma empresa gigante que só tem o e-mail corporativo dos clientes. O foco é no risco para as pessoas, não no tamanho da empresa. Exatamente. O foco é no risco para os titulares. E tem outro ponto importante. Mesmo que uma empresa seja dispensada de indicar o encarregado, ela não está dispensada de cumprir o resto da LGPD. Ah, claro! Ela ainda precisa ter um canal para atender o Lucas. Ela ainda precisa garantir os direitos dele. A diferença é que a responsabilidade não está formalmente centralizada numa única pessoa. O que, curiosamente, nos traz de volta a uma questão fundamental. A própria existência do encarregado não pode criar um risco moral. Explica melhor. O risco de que o resto da empresa pense, privacidade é problema dele, e simplesmente pare de se preocupar com isso no dia a dia. Esse é um dos maiores desafios culturais na hora de implementar um programa de privacidade. O encarregado não pode de jeito nenhum ser um silo. Ele tem que ser um catalisador. A responsabilidade é da empresa como um todo. Sempre. A responsabilidade final é sempre do controlador, da empresa. O artigo 6º da LGPD tem o princípio da responsabilização e prestação de contas. Tendo encarregado é a forma de demonstrar essa responsabilização, de materializar ela, mas não de transferir. Entendi. Um bom encarregado passa mais tempo garantindo que os outros façam a coisa certa do que fazendo tudo sozinho. Certo, vamos amarrar as pontas então. A figura do encarregado, como está desenhada ali no artigo 41, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Muito mais. É uma função pública, obrigatória na maioria dos casos, e que serve como um centro de comunicação. Exato. Ele é um diplomata que negocia com o público para garantir direitos, é um representante oficial que responde ao governo e é um consultor interno que precisa educar e influenciar a cultura da empresa. E tudo isso enquanto navega aquela tensão de servir a dois mestres, né? A lei e os objetivos de negócio da empresa que o emprega. Perfeito. E a lei teve a inteligência de ser flexível.
de permitir que a NPD ajuste essa regra para a realidade dos pequenos, focando sempre no risco que o tratamento dos dados representa para as pessoas. No fim das contas, então, ter um encarregado forte, independente, é um bom termômetro da maturidade da empresa em privacidade. É a prova de que a organização não vê a LGPD só como um custo, um fardo, mas como um compromisso real com a ética no tratamento das informações. É a personificação daquele princípio de prestar contas. Perfeito. Para a gente fechar, vamos deixar uma provocação no ar. A lei define as funções, mas o mercado ainda discute o perfil ideal para esse cargo, né? Quem é o melhor encarregado? Um advogado que aprende sobre tecnologia? Ou um especialista em segurança da informação que aprende sobre direito? Ou um profissional de comunicação que aprende sobre os dois? E tem uma questão ainda mais espinhosa. O que acontece quando o encarregado cumpre o papel dele, alerta sobre um risco grave num novo projeto? E a diretoria olha para ele e diz, ok, obrigado pelo aviso, mas vamos seguir em frente mesmo assim. Exato, de quem é a responsabilidade quando o dano acontece? É dele por não ter sido mais persuasivo ou da empresa por ter ignorado seu próprio especialista? Fica a reflexão.